Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. De volta aqui na Rádio Inverso, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã no ar. A partir de agora e nas próximas 2 horas, não importa se você está nos ouvindo na manhã do dia 7 de março, na manhã de terça-feira ao vivo, ou numa das reprises, à tarde, à noite ou de madrugada, esse é o momento que gente de muitos lugares do Brasil e do mundo estão aqui nesse ponto de encontro, esse ponto de contato, para que possamos ter liberdade de nos movimentar e caminhar. É bom que você que está chegando agora, por exemplo, saiba que a nossa intenção aqui na Rádio Inverso não é te trazer, te construir, te induzir a pensar dessa ou daquela maneira. Eu sei que, e é natural, eu me incluo entre aqueles que já de antemão ficam meio desconfiados, assim, né? Aliás, eu acho importante nesse mundo de hoje a gente seja meio cético mesmo. Eu acho que o ceticismo é uma fresta de percepção, eu acho que o ceticismo é legal. Eu acho que não podemos ser totalmente crédulos. Eu acho que falta de fé e ceticismo não são necessariamente a mesma coisa. É importante que tenhamos uma dose, né, de, se quiser chamar de pé atrás, que seja, porque, infelizmente, eu acho que nós vivemos num tempo onde tudo é tão embalado, onde tudo é tão distorcido, onde nos vendem tantas ideias para que adiante a gente acabe aderindo a posturas, a situações que não são necessariamente conectadas com aquilo que nós somos, né? E a gente se perde. Então, que a vida está acontecendo seja experimentada por você, observada por você, vivida por você, sem dúvida alguma, que você esteja no momento presente, que você não destrua a possibilidade de ver a vida com tanta racionalidade. No entanto, uma dose de ceticismo, não como aquele que de antemão já nega tudo, já julga tudo, mas como aquele que sabe que a mente é um recurso, né? Não é um recurso a ser abolido. Eu desconfio muito de quem diz, olha, você não pode usar a mente. A mente é um recurso importante. Só não devemos ser totalmente sujeitos à racionalidade, porque a racionalidade também é restrita, né? Então vamos falar sobre isso e muito mais aqui no Mensagens de hoje. É claro que é você que vai dando o tom aqui do nosso encontro com a sua participação pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp. O e-mail é contato@radioinverso.com. E é contato@radioinverso.com e o WhatsApp é o 51992461960. Os 2 últimos mensagens, o de sexta e o de ontem, foram reprises, né? Então eu estou um pouco defasado aqui, como sempre acontece quando eu volto depois de algumas reprises. Eu não sei se vou conseguir recuperar todas as mensagens que vieram pelo WhatsApp e pelo e-mail. Então, se você estiver me ouvindo agora e quiser tocar em algum assunto, mesmo que você já tenha mandado a mensagem, seria legal se você reenviasse. Aí fica mais fácil para a gente organizar tudo, já que a prioridade fica com as mensagens que são enviadas hoje, tá bom? Então, repito, contato@radioinverso. Já vou falar um pouco mais sobre isso aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, então que sejamos abertos, que possamos ver e ir um pouco mais longe com a nossa mente, com os nossos sentidos, com os mundos todos que eclodem na gente o tempo todo, que não sejamos blindados, amedrontados, pequenininhos, nanicos existencialmente. Há tanta vida acontecendo, por que a gente não para, escuta e vê? Esse é o convite para você todos os dias aqui na Inverso e no Mensagens que Chegam pela Manhã. Tomara que você aceite esse convite. Inverso, a vida tem muitos sentidos. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que você goze, cante, se divirta, que desfrute de tudo o que eu fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, ou que era um pecador, ou que sua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei, e com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas
que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter tanto medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Não para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Eu fiz você. Eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso culpar você se responde a algo que eu coloquei em você? Como posso castigar por ser como você é, se eu sou quem fez você? Crê que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para manipular você, para controlar, que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça o que não queira para você. A única coisa que peço é que preste atenção à sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida é a única que há aqui e agora, e a única que você precisa. Eu fiz você absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida, mas eu posso dar um conselho. Viva como se não houvesse. Como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há mais nada, terá aproveitado da oportunidade que eu dei. E se houver, tenha certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não. Eu vou perguntar se gostou, se você se divertiu, do que mais gostou. Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredite em mim. Quero que me sinta em você quando beija a sua amada, quando agasalha a tua filhinha, quando acaricia o seu cachorro, quando toma banho no mar. Para de me louvar. Que tipo de Deus ególatra você pensa que eu sou? Me aborrece que me louvem, me cansa que agradeçam. Você se sente grato? Então demonstre cuidando de você, da sua saúde, de suas relações, do mundo. Você se sente olhado, surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas, de repetir como um papagaio que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que esse mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, você não vai me achar. Procure-me dentro de você. É aí que eu estou. Você ouve Mensagens que Chegam pela Manhã. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Eu estava em São Paulo, entre outros lugares. Eu fui no fim de semana fazer um negócio muito legal. É a segunda vez que eu faço uma cerimônia. Falo numa cerimônia de casamento. Foi no sábado, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E da Suelen, do Renato, 2 super queridos que há muito tempo já acompanham o meu trabalho, já participam de encontros e tal. A Suelen, há uns 2 anos, me falou: olha, nós vamos casar e se você puder fazer a cerimônia vai ser muito bom tal. E eu prontamente, claro, né, me senti honrado e enfim. E foi muito especial. Eu estou te contando isso porque eu fui com meu irmão, que é amigo deles, né? Da Suelen, do Renato, a mulher do meu irmão foi também, enfim, nós fomos. E aí chegamos umas 2 horas antes, mais ou menos, e estava um dia lindo, muito calor e tal.
E quando chegamos lá, foi numa casa muito grande, eles fizeram um casamento assim na areia. Foi um negócio muito bonito. E as pessoas estavam aproveitando, assim, estavam nadando, estavam lá. Ninguém ainda pensando em casamento ou prontos para o casamento. E a Suelen nos disse, olha, vai demorar mais um tempo, a gente ainda está meio enrolado aqui e tal. A previsão era começar às 4, mas vai começar às 5, no mínimo, enfim. E aí E eles falaram, fique à vontade. Eles estavam fazendo as coisas deles e nós ficamos lá, né? E obviamente que nós fomos para a areia, nós fomos para ver o mar tal, e eu fui caminhar, falei pro meu irmão, falei, vou dar uma andada aí, porque eu quero me aquietar, eu ainda não tenho nenhuma ideia do que eu vou falar. Eu geralmente faço isso, mesmo nesses momentos que nós temos aqui para conversar, eu nunca me programo, né? Eu pessoalmente não funciono assim. Eu gosto de deixar que as coisas vão acontecendo, fluindo naquilo que eu vou falar, enfim. Mas eu vou andar, eu vou pensar um pouco, eu vou ficar quieto tal, e fui. E aí enquanto eu andava, apesar do sol lindo que estava acontecendo em Caraguatatuba, começou a chover. Essas chuvas isoladas e rápidas, sabe? E eu não tinha levado muita coisa, eu não sabia muito bem que roupa, se era para colocar uma roupa mais formal ou menos formal, enfim. Tinha algumas coisas no carro, tava com uma camisa polo assim, tinha tirado a camisa para caminhar na praia e começou a chover e eu comecei a me molhar. Eu falei, quer saber, eu vou entrar nesse mar aqui, eu não vou ficar aqui na areia, eu vou nadar. E fui. E o mar maravilhoso. E enquanto eu estava ali no mar, eu fiquei pensando, né? Poxa vida, o que é legal falar hoje, né? Pensei na Suelen, pensei no Renato, no que eu conheço deles e tal. Depois eu pensei o seguinte, não, eu estou aqui nesse lugar incrível, eu não vou ficar pensando nada. Eu vou ficar quieto. E só vou fazer um pedido aqui para o mar. Que o céu, que as montanhas se transformem em palavras em mim. E então, através deles, eu saberia o que dizer. E enquanto eu fazia isso, contemplando aquele mar incrível, me veio um pensamento. Eu pensei o seguinte, isso aqui é a vida originalmente. É o planeta, é o mundo, é a Terra originalmente. Os oceanos, né? A Terra é composta de oceanos, de montanhas, de florestas, enfim. E sempre foi, né? Claro, com temperaturas diferentes, com vegetações diferentes, com animais diferentes, tal, mas esse é o nosso planeta. E nós chegamos aqui há aproximadamente 200 mil anos, segundo se calcula, e começamos a dar significado para as coisas. Eu estou te contextualizando o texto que eu publiquei ontem, que nasceu dessa reflexão e que acabou sendo depois que eu falei lá no casamento da Suelen e do Renato. Mas esse texto que eu quero comentar um pouco mais, que gerou algumas dúvidas, tal, diz o seguinte: antes dos humanos não havia tragédia, nem saudade, nem culpa, nem amor. Não havia certo ou errado, nem fé, nem esperança, nem ética, nem moral. Nada além de humores da natureza projetados em eventos que não faziam muito sentido. Somos nós quem damos significados à vida e às experiências, nomes conectados aos mundos que nos habitam. Você entende o que eu quero dizer, não? Eu estava naquela água ali, pensando assim, eu sei que eu estou nadando no maravilhoso mar da cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, estado que fica no país chamado Brasil, no continente sul-americano, hemisfério sul do planeta Terra, né? Mas aquele mar não sabe que ele é o mar de Caraguatatuba. Aliás, depois que eu saí do mar e voltei lá para casa e a gente começou a se preparar para o casamento, veio um temporal. Já estava tudo montado ali para o lado de fora e passou um temporal absurdo, muito forte e tal. Já estava anunciando ali no horizonte que viria, mas não foi suficiente para evitar contratempos, como alguém que acabou perdendo o computador, que tomou chuva tal, enfim. Mas nada que gerasse nenhum tipo de problema maior no casamento, que depois tudo foi remontado e aconteceu de maneira maravilhosa. Depois que terminou a chuva, veio um arco-íris maravilhoso. E ficou um tempo no céu. Daqueles que saem em foto, assim. Eu até tirei uma foto. Depois eu te mostro. E ficou muito bonito no céu tal. E eu estava pensando nisso, e eu estava dizendo para eles lá no casamento também, né? Nós é quem damos significados para tudo. O arco-íris simplesmente aconteceu. A chuva passou, independentemente se havia ou não um casamento ali, se seria conveniente ou não, se queimaria o computador ou não, a chuva é. O mar, sendo ou não de Caraguatatuba, sendo ou não agradável, amanhã pode subir e engolir a cidade inteira. A natureza é. E nós, quando chegamos aqui, começamos a dar nome para as coisas. Por exemplo,
tragédia. Os dinossauros, provavelmente, quando o meteoro atingiu a Terra e os extinguiu, enquanto isso acontecia, nenhum deles deve ter pensado, isso é uma tragédia, que coisa horrível. Simplesmente aconteceu, né? A saudade. Nós é que damos à saudade o nome saudade. Aliás, a saudade é uma palavrinha que em algumas línguas não existe. Me parece que na língua portuguesa que tem uma definição mais específica para saudade. Nas outras é uma definição mais aberta. Porque depende de como a gente vê. O povo latino é um povo quente, é um povo que tem as emoções à flor da pele e tal. Então aqui a saudade, pelo menos nessa palavra, nessa expressão, cabe com mais adequação do que, por exemplo, nos finlandeses. Provavelmente os finlandeses não falem muito sobre saudade, pelo menos é o que eu imagino. Os japoneses, enfim, povos que têm outras características. Não estou dizendo que são melhores ou piores, mas são nomes que nós damos conforme nós somos. Amor também. Eu estava dizendo para o povo lá no casamento que os gregos já tentavam definir o que era o amor e qualificavam amor isso, amor aquilo, amor, esse é o amor tal, esse é o amor Y, e aí vai, né? Os humanos viveram assim meio desleixados em relação a entender e a praticar o amor. Essa história, vamos praticar o amor, vamos viver o amor, isso é uma coisa recente na cultura humana. Não é que não houvesse, não estou dizendo isso, mas foi, de alguma maneira, tocado pela nossa cultura, especialmente nos últimos 100 e pouquinhos anos depois do cinema. Já começou a partir da imprensa, século XVI, mais adiante, livros românticos, personagens românticos, século XVII, XVIII e tal, já começou a se formar um pouco mais na cabeça das pessoas e nos relacionamentos. Mas talvez na nossa era, a influência do cinema tenha nos definido o que é o amor. Então a gente fala do amor romântico, eu te amo, aí a gente toca uma música romântica e a gente lembra de alguém. Essa perspectiva de amor é algo relativamente novo. Não era bem assim. O amor é uma criação nossa. Como assim? Ontem uma pessoa me perguntou, mas então a gravidade de Newton, né, já existia antes de Newton? A gravidade foi criada por Newton? E eu respondi, foi. A gravidade foi criada por Newton. Gravidade é um nome que Newton deu quando percebeu um fenômeno que ainda é desconhecido por nós. O que é de fato a gravidade? A gente sabe, a gente tem ali as fórmulas e tal, mas é muito superficial. Ninguém sabe de fato o que é a gravidade. Veja os buracos negros e seus mistérios. A gravidade ainda é uma força a ser estudada. Não sabemos, como eu brinco aqui de vez em quando, se ela durará para sempre. Quem me garante que amanhã a lei da gravidade será revogada? Não sei. E se ela tiver um prazo para expirar? E daqui a algum tempo terminará? Bom, eu acho que não. Você também, né? Mas eu não sei, eu não posso dizer para você certamente não. Eu não conheço direito o que é essa força que Newton chamou de gravidade. Da mesma maneira dessa força que nós não sabemos o que é e que chamamos de amor. Então a gente vai dando nomes e cada vez mais confinando essa experiência muito maior do que o nome nas nossas caixinhas culturais. Então, amor é isso, aquilo não é, o amor faz assim, não faz assim. Amor, maravilha, diante da nossa cultura estamos absolutamente corretos, mas eu não me aventuraria a definir uma força que é selvagem, como o mar, como a chuva que passou pelo casamento da Suelen e do Renato. E depois, o arco-íris que nos brindou ali no céu, dizendo que estava tudo bem para então começar a cerimônia. Tudo falando ao mesmo tempo, enquanto nós, seres humanos, vamos dando significados para as coisas. Daqui 50 anos, tudo vai ser diferente. Eu estava andando de carro com meu irmão em São Paulo esse fim de semana e comentando com ele. E com o meu irmão a gente fica assim horas falando, porque é bom você falar com pessoas iguais, né? Com as diferentes também, mas com as iguais você tem mais assunto e fica. E a gente estava viajando, aí eu estava dizendo para ele, você vê que loucura essa do GPS, né? A gente anda aqui tranquilo, GPS normal, mas há 10 anos ou menos, isso não era normal. Aí ele falou, lembra do guia? Eu falei, putz, é mesmo, o guia. A gente pegava a rua, H9, rua tal, aí você ia lá no mapinha, H9, mapeava. Aí eu lembrei para ele, quando eu trabalhava na Rádio Sul América Trânsito, em São Paulo, que era uma rádio de trânsito, né? Isso em 2007, eu usava o guia no ar. A gente quase não tinha recursos. Aliás, eles estavam comemorando 10 anos de rádio há 1 ou 2 semanas. Eu estava ouvindo aqui
E eles estavam lembrando disso com o Cadu, que é um cara da minha época, que fez esse horário junto comigo lá, e o Cadu dizia, a gente não tinha recurso nenhum, a gente só falava por telefone e pronto. Waze, GPS, não tinha nada disso, né? Mesmo o monitoramento era muito primitivo, muito restrito e tal. Mas isso em 10 anos. Como é que vai ser daqui 10? Daqui 50? O que vai mudar? A gente sabe que vai mudar a tecnologia. Sem dúvida alguma, já está mudando rapidamente, isso é incontestável, né? A não ser que um cataclismo aconteça aqui, mas seguindo o curso natural das coisas, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 50, daqui a 100, o que vai ser a tecnologia? O que vai ser? Levando em consideração que o prazo entre as coisas vai diminuindo, então a evolução vai aumentando. É óbvio que isso vai modelando a nossa cultura. Claro que vai. É óbvio que isso vai, de alguma maneira, movimentando os nossos valores. Ontem mesmo eu estava lendo uma entrevista com um pensador, um historiador tal francês, falando sobre esse movimento atual da humanidade, e ele diz que a nossa democracia mundial, né, está caminhando para um niilismo e para o populismo. E fazendo uma análise comparando com 1914, no período pré-Primeira Guerra, mostrando um movimento cíclico do mundo e ao mesmo tempo mostrando um movimento muito diferente do que o mundo estava há 10 anos, né? Há 8 anos. Como tudo mudou, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Então a gente sempre está exposto a esses processos que não são só fruto da movimentação tecnológica, nem apenas da movimentação cultural, mas tudo está tocando. Econômica, enfim, uma coisa está tocando na outra, aí influencia na religião, influencia no nosso conceito de ética, de moralidade, de justiça, de espiritualidade, tudo mudando, e o mundo mudando. O mundo de hoje é outro. O sol de manhã nasce e a noite se põe, nós temos as noites e as madrugadas, nós temos as estrelas e a lua no céu, quando anoitece, durante o dia o sol ou as nuvens o encobre e chove. Mas isso não quer dizer que a vida é a mesma. A vida mudou porque nós mudamos. O mundo está aí como uma folha em branco para que nós possamos preenchê-la e emprestar a ela o significado. Teve alguém que comentou nesse post meu, eu não sei se eu vou achar aqui, enfim, mas não vem ao caso, vou só me lembrar mais ou menos, que dizia assim, mas isso é pra gente, né? Porque pra natureza, pros animais, o sentido é outro. E eu concordo. Eu não estou dizendo, e talvez esta tenha sido uma dificuldade de algumas pessoas, que os seres humanos são deuses. E eles dizem, isso, a partir de agora esta água será mar, oceano, Caraguatatuba, isso é incontestável. Para nós, minhoquinhas que andam aqui arrogantemente sobre esse planeta. Na nossa cultura, no nosso olhar, na nossa perspectiva, na nossa linguagem, é isso, o mundo é isso. Mas nós vemos tão pouco, né? Nós sabemos tão pouco, e que bom que é assim. Porque conscientes disso, enquanto nos movimentamos, vamos nos abrindo, como eu dizia no começo do nosso encontro aqui, para emprestar à vida outros e novos e lindos e mais profundos significados o tempo todo. Tudo está em aberto, ainda que nós tenhamos muito medo. Não questione Deus, não questione o amor. Não questione a ética. Não questione. Por quê? Por que eu não posso questionar Deus, sendo que na realidade eu não tenho a menor condição de defini-lo, de encaixotá-lo, de como nós ouvimos no Deus Spinoza agora há pouco? Eu posso acreditar em Deus. E eu posso não acreditar, se eu quiser. Eu posso ter fé e eu posso não ter. O que tem e o que não tem, conjuntamente, estão contribuindo para uma expansão de olhar, para perspectivas diferentes. Que bom que nem todo mundo é religioso e tem fé. Que bom que há os ateus, que bom que há os, como eu dizia agora, poucos céticos, os que não creem em nada. Que bom, o mundo precisa desse equilíbrio. Que bom que há os religiosos, que bom que há os que têm fé, que bom que há os que se devotam a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, ao Santo Agostinho, enfim, que tem os seus santos de preferência, vão lá no centro espírita, são devotos do espírito tal. Que bom! O mundo precisa dessa variação de olhares, o mundo precisa dessa ambivalência, o mundo precisa de contrastes, porque nos contrastes nos vemos. E então, ao nos ver, e aí é que está a chave, ao nos ver, ao nos perceber,
de alguma maneira nos voltaremos para os universos que se voltam, que acontecem, que existem aqui na gente. Nós somos universos, e a partir desses universos em nós, expandidos, vamos olhar para o universo de fora de maneira mais dilatada, e então sobre ele projetaremos o significado que nos habita. Você entende? Não é o homem que inventou essa força que nós chamamos de amor, mas é o homem que inventou a palavra e o conceito amor. Não é o homem que inventou a força que nós chamamos de gravidade, mas ao descobrir parte dessa força, alguma lógica, o homem inventou o nome gravidade. Não fomos nós que inventamos a tragédia, mas o que são as tragédias? Senão a nossa reação diante de eventos que não entendemos. E então nós chamamos de tragédia, mas o mundo não está nem aí. A lógica universal não é a nossa. As tragédias já foram historicamente isso e continuam sendo absolutamente necessárias muitas vezes para a evolução de um planeta, de uma vegetação, de um povo, de uma cultura. Quantos povos que saíram mais fortes, mais sábios, mais organizados, de tragédias horríveis que nem eu e obviamente nem você gostaríamos que tivesse acontecido. Claro que não. Eu não gosto da minha vida, inclusive, de experimentar dores, tragédias, dificuldades. Caramba, se eu pudesse saltar todas elas, eu saltaria. Não tenha nenhuma dúvida. Eu queria desviar de todas, e se eu puder daqui para frente, e quando a gente vai ficando mais velho e mais sábio e mais experiente, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, nem sempre, viu? Nem sempre, isso é relativo também. Mas é desviar das tragédias e tal. Mas se eu puder, eu faço isso. No entanto, sempre que eu caio em alguma, e eu sei que ainda acontecerá, eu tenho oportunidades para me expandir nesse contraste, para enxergar nesse contraste. Somos nós que então estamos dando significados para o mundo. O mundo não precisa de mim para que eu dê significados. O planeta Terra, se nós colocássemos num calendário, né, de 12 meses, toda a existência do planeta Terra, conforme se conhece hoje, a existência humana aqui seria dos últimos segundos. Nós estamos aqui há extremamente pouco tempo e o planeta viveu muito melhor sem nós. Portanto, o planeta não precisa da gente, o universo não precisa da gente, ninguém precisa da gente. A gente está aqui por alguma razão, para evoluir, para expandir a nossa consciência, por alguma razão. E de qualquer maneira, enquanto nós fazemos isso, vamos emprestando significados para a vida e achando que então está definido o que é isso. O Newton descobriu a gravidade, é isso. Fulano de tal, Fernando Pessoa, fala de amor. Ainda que nas expressões de amor do Fernando Pessoa haja tanta melancolia, né? De qualquer maneira, está definido Romeu e Julieta, expressão máxima do amor. Shakespeare sabia tudo sobre o amor. E fulano de tal, e aquela religião, e aquele pensamento. Por quê? Por quê? O amor não cabe na palavra amor, assim como Deus não cabe na palavra Deus, assim como fraternidade, solidariedade, assim como ética, assim como moral, nada disso cabe nas nossas caixinhas. Um dia desse, eu estava conversando com um motorista de táxi que me dizia que o Uber é ilegal, que o Uber é imoral, que é desonesto, que é corrupto e tal. E eu estava dizendo assim, mas você já parou para pensar que nem tudo que se encaixa nas leis necessariamente é legal, é moral e é correto, e portanto nem tudo que não se encaixa nas leis é imoral ou é incorreto? O cara tem essa. Porque não cabe, a gente quer dizer, não, a lei diz, e então, tudo bem, vamos cumprir as leis, nós escolhemos viver na cidade, em sociedade, sensacional. Precisamos delas, inclusive, para regular as nossas relações, intermediar o nosso comércio, maravilha, é isso aí. No entanto, eu cumprirei as leis, sabendo que não é por isso que eu sou legal. Aí é uma questão muito mais profunda e muito mais ambígua e muito mais complexa, que nem todo mundo está a fim de pensar e de admitir. Você entende? Portanto, quando eu propus ontem, naquele breve texto ali no Facebook, vou publicar daqui a pouco no blog, eu tinha esquecido de publicar no blog, eu estava no aeroporto quando eu publiquei, enfim, acabei nem indo para o blog, mas eu estava pensando nisso, né? Nessa capacidade que nós temos de criar significados, e o tempo todo nós estamos fazendo isso. O significado que nós criamos não determina o que de fato as coisas são, e é bom saber disso para que nós não nos fixemos naquele significado que projetamos. Então a nossa religião conclui que amor é isso, que fé é aquilo, que Deus é isso, que não sei o quê. Então tá, é isso, tá tudo certo, resolvido, pronto, definido, e não há movimento. Por isso tantas brigas, né? Vocês saindo contra mim.
que eu penso agora foi subvertido por aquilo que você disse, portanto vou lhe combater, vou te perseguir, enfim. Não. Que nós todos estejamos conscientes de que o meu significado somado ao teu, às vezes até antagônico, produz um olhar mais dilatado do significado maior, esse que nós estamos procurando, esse que nenhum de nós sabe, da vida, do planeta, dos mares, dos oceanos, do amor, de Deus, da existência. É desafiador pensar que nós estamos fazendo isso juntos, e é exatamente por isso precisamos uns dos outros para que assim seja. Viva a vida como uma criança curiosa, que não sabe nada, consciente da sua ignorância, da nossa ignorância, e abertos justamente por isso, para entender um pouquinho mais diante da experiência da nossa relação com esse planeta e com o próximo. O que de fato define esses sentidos que estão em movimento, os sentidos que me habitam e que são projetados para o lado de fora, simplesmente quando eu vejo. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Criou o mundo, não contou vantagem. Quando esculpiu o homem, não fez vernissagem. Quando ele pintou as estrelas no breu, não falou isso é meu, nem expôs em museu. Quando escreveu os mandamentos, não autografou. Quando inventou a música, não cantou. Quando escreveu os mandamentos, não autografou. Quando inventou a música, não cantou. Quando Deus criou o mundo, não contou vantagem. Quando esculpiu o homem, não fez vernissagem. Quando ele pintou as estrelas no breu, não falou isso é meu, nem expôs em museu. Quando escreveu os mandamentos, não autografou. Quando inventou a música, não cantou. Quando escreveu os mandamentos, não autografou. Quando inventou a música, não cantou. Só mais uma parte triste daquele que tem seu nome maior que sua arte. Só mais uma parte triste daquele que tem seu nome maior que sua arte. Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso. Olá, Flávio. Olá, ouvintes. Bom dia a todos. É o Sérgio aqui de Belo Horizonte. Flávio, eu havia deixado uma mensagem aí anteriormente, mas será que não tem mais nada mesmo além dessa, sabe, dessa forma racional de enxergar tudo e todas as coisas? Porque realmente é tudo que você propõe, né, tudo que você diz é muito racional, extremamente racional.
em todos os sentidos, como está em moda aí, né? O conjunto da obra é extremamente racional. A resposta para isso talvez melhor seja não sei, né? E tá dada. Mas será que é só isso mesmo? É estranho, porque no fundo a gente acaba sempre sentindo que tem alguma coisa além da razão. Abraço a todos aí. E eu não estou dizendo do materialismo, tá? Não estou dizendo do mundo físico material, não. Porque você pode aplicar também a racionalidade no mundo extrafísico, no mundo mental, no mundo psicológico, que é o que normalmente é feito, né? O seu entendimento do mundo, ao meu ver, e que é muito parecido com o meu também, ele é extremamente racional. Só que lá no fundo a gente sente que tem alguma coisa além disso. Não sei explicar o que é, mas parece que tem. O que você acha disso? Abraço. Meu amigo Sérgio de Belo Horizonte, outro para você. Obrigado, meu querido. Na realidade, Sérgio, eu vou te dar um exemplo. Um dia desses, uma pessoa de determinada religião, e sempre quando alguém de alguma religião vem falar comigo, seja lá qual for, né? É sempre isso. A pessoa para e fala, olha, você sabia que isso? Você sabia que, por exemplo, os mortos, quando morrem, ficam no mar, descansando, e depois eles saem do mar, porque eu já vi, poderia dizer alguém, né? Como eu já ouvi. Eu já vi eles saindo do mar, o mar é o grande depositário das almas, tal. Quando alguém me diz, por exemplo, isso, eu ouço com reverência e respeito. Aí alguém vem e me diz assim, você sabia que, na realidade, as almas, quando morrem, elas ficam nas florestas, elas não é no mar. E aí conta o que a experiência própria. O outro vem e me diz assim, você sabia que quando alguém morre, fica nos planetas? Outro dia eu li em algum lugar assim, acho que foi o Chico Xavier, uma entrevista de Chico Xavier que dizia o seguinte, Hitler quando morreu não lembro se foi para a Lua ou para Marte, e ficou lá. E aí, acho que foi Gandhi que falou assim, você sabe, eu tô com pena de Hitler que está lá, me envie para lá para eu pacificá-lo e ajudá-lo a entender os erros que cometeu. Portanto, Gandhi e Hitler estão exilados, não me lembro agora se é na Lua e Marte. E essas pessoas, por exemplo, estão mentindo? Claro que não. Pelo menos não a maioria. Certamente não era o caso do Chico Xavier e de nenhum dos que vêm compartilhar os seus pensamentos em relação à vida. Outros vêm e dizem o seguinte, você sabia que o mundo... uma experiência dos extraterrestres, isso é muito difundido hoje em dia, né? Tem aquele Laércio que faz vídeos na internet dizendo isso é o Projeto Terra, e aí ele fala com todos os detalhes como que é o Projeto Terra, porque ele viu, né? Médium tal, ele viu. E aí vai vir alguém não menos honesto e verdadeiro e tal, e vai dizer outra história. Meu querido, e aí, qual que é a história? Como é que é? Eu tinha dito, eu tenho repetido muito isso aqui na rádio, acho que vai te ajudar a enxergar, a entender o que eu quero dizer, porque eu não acho que a racionalidade seja a única forma de entender a vida, porque a nossa racionalidade, aliás, eu comecei o programa falando sobre isso hoje, a nossa racionalidade é muito restrita, ela nos leva até certo ponto, e eu acho que existe uma etapa do caminho que a gente deve trilhar por ela. O problema é quando a gente pula, né? Eu acho que tem uma etapa que é necessária, mas o que eu dizia é o seguinte, eu tenho identificado, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre isso, 3 fases disso que você chama de racionalidade. A primeira é a racionalidade crédula, né? E eu acho que a maioria das pessoas está nesse ponto. Que é justamente isso que eu estou dizendo aqui. Eu ouvi o fulano dizer que é isso, bom, não vamos questionar, é isso mesmo. Fulano é honesto, fulano é sincero. Isso pode variar da minha perspectiva espiritual, né? Eu respeito fulano de tal. E fulano de tal, a minha avó. Aí minha avó me disse que é assim, né? Então é assim. Eu não vou, é fé. Não é racionalidade, é fé. É nesse ponto que a maioria está. Isso pode projetar para a política, né? Político tal, que eu respeito, disse isso, então é verdade. E vai. Isso eu acho que vem muito da relação dos nossos pais, né? Da dependência e tal. Aí chega um segundo ponto, que talvez seja esse que você imagina que eu esteja, e não é. Eu não acho que esse é um ponto para ficar, que é o ponto do cético profissional. É aquele cara que
ouve todas essas coisas e diz, olha, isso não faz sentido. Até porque são tantas verdades, são tantas teorias, são tantos apontamentos que eu um dia vou descobrir que Deus é o Deus da Polinésia. Você já ouviu aquele quadro do Porta dos Fundos? Não, é bem legal. É um quadro meio antigo, a menina chega no céu e encontra um índio lá no céu. E ela fala, quem é você? Sou Deus. Como assim você é Deus? Sou Deus. E ele dizia, bom, você não... Havia tantos deuses, havia tantas perspectivas de Deus, tantas descrições de Deus, um tinha que estar certo, ué. E sou eu. Por acaso, o Deus da Polinésia é o verdadeiro Deus. Chegaríamos a esse ponto. Então, nessa segunda fase, a pessoa diz, olha, você quer saber? Tudo é bobeira. Eu vou só pela racionalidade, porque é por aqui que eu vou me achar. Então eu me torno um cético profissional, né? Aí a gente entra naquela história de tudo tem que ser científico. A ciência diz ou não diz? A ciência legitimou ou não? E eu acho isso uma bobagem. Eu acho que a ciência também é restrita e limitada, não é suficiente para determinar o que é, né? Portanto, a racionalidade seria uma fresta muito pequena para eu definir toda a minha percepção. E eu concordo contigo, há tantas coisas que a gente não sabe, há tantas coisas que a gente não vê, sem dúvida alguma, e reduzi-las à minha experiência racional seria absolutamente restrito. Então qual é o próximo passo? Eu julgo esse um bom estágio, esse terceiro estágio do pensamento. Nele eu procuro estar, me movimento. Eu não estou dizendo que o pensamento só tem 3 estágios, eu estou dizendo que eu percebi esses 3 aqui e tento me manter nesse terceiro, mas eu quero ir para o quarto, para o quinto, para o sexto, para todos os que eu puder ir adiante. Mas nesse terceiro é o seguinte, eu começo a perceber que o ceticismo absurdo tal também não é um caminho, que por trás dessa difusão de verdades há uma verdade única, uma coisa ali que eu não consigo capturar. Eu não sei qual que é a verdade, eu não posso dizer para você o absoluto é isso e aquilo, eu não sei, a minha própria racionalidade me leva a essa percepção. Portanto, eu não vou me aventurar a dizer isso, é que é a racionalidade. Então, na terceira, eu começo a perceber que as linguagens todas são simbólicas. Então, o amigo que me fala, eu vejo as almas saindo do mar, provavelmente, diante de uma sensibilidade de percepção, está projetando naquilo a sua cultura, aquilo que aprendeu na religião ou com as pessoas que ele convive. E então ele acreditará nisso e está certo. Mas é simbólico. Por isso não contrasta com aquele que diz não é do mar, é da selva. Porque o processo foi o mesmo. Houve uma sensibilidade, uma percepção, e ele traduziu isso na sua linguagem cultural. É isso que eu falo em relação à reencarnação, é isso que eu falo em relação às coisas. Mas as pessoas querem definir. Não, então você é cético, você não acredita nisso. Bom, eu acredito nisso, mas não com essa roupa. Não desse jeito, necessariamente. Pode ser isso também. Mas tem tantas coisas além disso que eu não vou me definir nesse conceito para dizer, não, mas o professor Laércio falou, mas o Chico Xavier disse, mas eu falo, não, eles estão expondo as suas percepções. São minhoquinhas como eu, que estão, como eu e como você, como todos nós, expostos a tantos fenômenos sutis e sensíveis, e misteriosos e profundos, tão maiores do que a minha capacidade de articular uma definição dizendo, é isso. Você entende, o Sérgio? É por isso que eu me mantenho aberto. Se eu me mantivesse somente no campo da racionalidade estreita e definidora de tudo, a percepção seria muito pequena, né? O entendimento seria negar ou seria aceitar. Ou eu digo, é mentira. Ou eu digo, não, está certo, é verdade, porque a fé... Eu não estou nem nesse campo nem no outro, eu só estou tentando enxergar, eu só estou tentando ver, sabendo que é tudo muito maior e respeitando os símbolos. Por exemplo, quando os nossos antepassados, os índios tal, apontavam para um relâmpago e dizia, é Deus, né? Um trovão, é o humor de Deus, Deus está bravo tal. Hoje nós não fazemos mais isso. Mas será que não havia ali um componente real, verdadeiro, reduzido na explicação cultural simbólica das pessoas que tinham pouquíssimo conhecimento da própria natureza e, no entanto, diziam isso aqui é o humor de Deus, mas será que de certa maneira não é? Numa perspectiva mais ampla, mais macro? Você entende? Então, eu acho que a racionalidade nos leva até certo ponto. E daquele ponto, até por ter vindo e caminhado, pisando, né, no chão da racionalidade, eu racionalizo que é tão mais do que a minha racionalidade pode concluir, né? Por isso me manterei aberto.
Tá bom, meu querido? Espero que você tenha entendido. Ainda sobre isso, a mensagem aqui da Isabel no WhatsApp diz o seguinte: em relação ao que o Sérgio falou, será que a gente não quer acreditar que exista alguma coisa a mais por medo e fuga da realidade? Isabel, eu acho que em certo sentido sim, em muitos momentos, mas não só isso. Porque o acreditar a mais não é necessariamente acreditar a mais porque a gente está falando da religião, né? Então nós criamos Deus, criamos os santos, criamos o céu, criamos o inferno e tal. Eu parto da intuição, olha, estou falando de intuição, de que é justamente porque o ser humano não se reduz a esse bicho que nós chamamos de Flávio, de Isabel, tal, que tem sangue, que tem órgãos, enfim, e que vai morrer, né? É que de alguma maneira nós vivemos nessa ambivalência. Então a gente vê que o corpo morre, a gente vê que a vida é finita, mas a gente quer transcender. Eu não acho que essa necessidade de transcendência seja só medo da morte. Tanto é que a gente projeta isso em tudo. A arte é reflexo disso. A ciência é reflexo. Por que a ciência quer deixar um legado, quer dar ao próximo, ao que virá, um degrau, né, nas descobertas naturais e tal? Por quê? Vou morrer, acaba tudo. Mas a gente sempre tem uma coisa de deixar para o próximo. O amor que nós temos pelo filho, pelo outro. O amor é um sinal de transcendência, né? Não é só a religião, a música, a inspiração, a vontade de ser feliz. Eu não preciso ser feliz, eu vou morrer, eu sou uma carne que fala. Então, está tão evidenciado isso na gente, em todos os componentes da vida, que eu acho que não dá para reduzir isso somente nessa história de que o ser humano quer fugir da realidade, por isso que é alguma coisa a mais. Aí você me diz, mas você tem certeza? Não, talvez você esteja certa, mas eu não consigo sentir que seja exatamente assim, inclusive baseado na minha racionalidade. Tá bom, Isabel? Ela pergunta do sorteio do livro, que ela não pôde ouvir e tal. Ô, Isabel, foi o Aguinaldo Bueno que ganhou, tá bom? Aliás, Aguinaldo, seu livro será enviado hoje, tá? Eu fui viajar e não consegui, né? Esses dias foram corridos para mim por conta dessas viagens e tal, mas será, tá bom? Assim como dito no sorteio. Valeu, obrigado, Isabel. Mais uma mensagem aqui de WhatsApp. Daqui a pouco eu vou para os e-mails, tá? Flávio, eu fiquei pensando enquanto te ouvi agora sobre os sentimentos que tive ao assistir ontem ao filme A Escolha de Sofia. A dor daquela menininha ao ser retirada da mãe. Também pensei sobre as dores daquela mãe após ter feito a escolha que pode fazer naquele momento. Gostaria de ouvir você sobre esses aspectos das dores, decisões e tudo isso ligado ao nosso mundo interno e ao externo. Grande abraço, Sandra Regina. Sandra, eu não vi esse filme, então sobre o filme eu não tenho nenhuma opinião. As dores, eu penso que fazem parte daquele contraste que agora há pouco eu estava dizendo. A gente enxerga melhor por contraste. Os nossos olhos funcionam assim, a nossa mente funciona assim, a nossa vida funciona assim. Se a nossa existência fosse linear somente com temperaturas agradáveis, com carinhos, com abraços e tudo mais, eu não sei como é que a gente seria. Eu acho que esse contraste, que é o contraste do relevo, né? Tem relevos acidentados, aclives, declives, tem mares, tem lagos, tem rios, tem montanhas e vulcões. A vida é assim, cheia de contrastes. Isso deve querer dizer alguma coisa. Contraste entre os animais, contraste da fauna, da flora, contraste do clima, né? Dias quentes, dias frios, contraste das estações do ano, contrastes do próprio dia. Começa na manhã, à tarde é diferente, contrasta com a noite, que contrastará com a madrugada e assim por diante. Então eu acho que isso está nos movimentando. Eu acho que no mínimo o contraste nos tira da estagnação, da zona de conforto e nos movimenta. E no movimento eu posso me ver. Eu não consigo me ver fixado, paralisado, imóvel, restrito a um pensamento, ao único jeito de ver a vida. Eu preciso do movimento. Portanto, as dores fazem parte desse arcabouço. Sem dores não haveria contraste. Sem tragédias pessoais, como eu falei mais cedo, também não haveria. Você sabe que, Sandra, eu, assim como você, quando eu vejo situações difíceis na vida, como essa que você descreve, uma mãe que deixou a filha, tal, eu tenho o meu pensamento, eu tenho o meu juízo em relação a isso. Obviamente, eu tenho o meu valor moral, né? Um pai e uma mãe não podem abandonar um filho, tal, sem dúvida alguma. Eu penso como você, mas eu sei que é um pensamento meu. Eu sei que é um pensamento restrito à minha caixa. Eu sei que é um pensamento que reflete a minha cultura.
Eu sei que o pensamento reflete a minha ética. Eu sei que o pensamento reflete onde estou. E não é um pensamento universal. Universalmente falando, situações como essas que nós julgamos horríveis podem ter o teu papel. Não sabemos. Podem desencadear processos que jamais conheceremos e que, no entanto, serão importantes para o desenvolvimento dessa sociedade, coletivamente falando. Não sabemos. Portanto, eu me mantenho, eu me limito à minha própria insignificância de julgamento. E ficarei aqui sem problema, me movimentando, caminhando para que talvez amanhã meu julgamento seja um pouco mais amplo, meu olhar, na realidade, seja um pouco mais amplo. Tá bom, Sandra? Daqui a pouco eu volto aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Na imensidão do espaço. Marlon Teixeira, nosso querido amigo Inverso Supernova, aqui na nossa programação Mensagens que Chegam pela Manhã ao vivo, na manhã de terça-feira, dia 7 de março de 2017. Você participa aqui mandando sua mensagem pelo WhatsApp 51992461960 ou pelo nosso e-mail contato@radioinverso.com. Eu vou recuperar algumas mensagens aqui, já que ontem foi gravado e na segunda-feira também, ou na sexta-feira também foi reprise, né? Então quero agradecer aqui a Patrícia Isabel de Curitiba, no Paraná. Eu te conheci através da Flávia Melissa e, como sempre, me apresenta pessoas incríveis e tal. Poxa, obrigado, Patrícia. Um beijo pra você, beijo na Flávia. A Flávia é uma querida e é legal isso. A gente, há alguns anos, assim, nossos trabalhos estavam caminhando muito próximos. Chegamos a fazer alguns encontros juntos e tal. Depois a vida, as coisas vão tomando seus rumos. A Flávia tem uma perspectiva legal, uma perspectiva dela. Eu tenho uma um pouco diferente. Eu estou falando de perspectivas, de onde nós vemos, né? Mas recentemente, por conta do portal dela, ela pediu para que eu gravasse algumas coisas. Eu gravo com a maior alegria, com o maior prazer. Muita gente está vindo e os nossos trabalhos se tocando de alguma maneira. Então, muito obrigado, Patrícia. Um beijo para você, tá bom? Fico feliz pela sua mensagem. A Márcia quer saber como é que eu faço para receber mensagens por WhatsApp. Obrigada. Márcia, não rola. Eu não mando mensagens por WhatsApp. Somente aqui na rádio mesmo, no YouTube, no blog, no Facebook, tá tudo aí. Tá? É só se expor. Eu não teria condições para ficar mandando mensagens pelo WhatsApp. Por isso não tem nem grupo, nada. Esse WhatsApp da rádio é para as pessoas participarem desse programa, do Mundo Incrível, mas não nada além disso, tá bom? A Elioana Milani, de São Paulo, também está chegando agora, diz que está gostando muito da rádio e tal. Mais uma que se fala da Flávia Melissa aqui. Muito obrigado, Elioane. Um beijo para você. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Rick Dias de Recife também está nos ouvindo. Um abraço, meu querido. Muito obrigado. Flávio, eu não consigo interagir com o pessoal na rádio e nem no Facebook desde que mudou o nome da rádio e atualizou o perfil, ainda não sei por quê. Felisberto Bucho, de Angola. Meu querido, eu não tenho ideia por quê. Provavelmente alguma restrição tua aí do seu computador, de firewall, de alguma coisa assim. Tente baixar o aplicativo, se é que já não está nos ouvindo no aplicativo ou no TuneIn, que acaba sendo uma alternativa para quem de repente não consegue acessar pela rádio, tá bom? Talvez, eu não sei se é isso, ele está falando não consigo interagir com o pessoal da rádio, talvez ele esteja falando do chat da rádio, não. O chat realmente não tem mais. Se for isso, não é só você, tá bom, meu querido? Qualquer coisa me escreve detalhando um pouco melhor isso pra gente tentar entender. Ana Marques de Brasília. Prazer te ouvir pelo celular, sempre quis parar para te ouvir, mas vou ser sincera. Devido à correria do meu dia a dia, trabalho, acabo não tendo tempo. Incrível como deixamos coisas que podem nos ajudar devido às lutas diárias. Ando estressada, cansada de tanto correr, queria muito que a vida fosse diferente, calma, equilibrada. Eu sei que você tem uma mensagem para pessoas como eu, com certeza. Bom dia a todos. Deixa eu ver que mais, porque ela me mandou uma sequência aqui de mensagens e deixa eu ver se as outras vão nesse sentido, se eu posso englobar tudo. Bom, a outra ela pede uma música. É isso, tá. Ô Ana, em primeiro lugar eu acho que não é à toa que a nossa vida é como é, que a gente tem tantas necessidades, né? Essas necessidades ocupam os espaços para nossa reflexão, para nossa contemplação, para o nosso aquietamento. Nós vamos nos condicionando por conta disso. Há algum tempo, um ouvinte participou aqui do programa, mandando uma mensagem de áudio no WhatsApp, e ele dizia mais ou menos o seguinte: quando eu olho para a maneira como o governo se coloca, pela cobrança agressiva e injusta
de impostos e por como as coisas vão ficando caras e tudo mais, eu sinto que não é alternativa. Porque se eu quiser acompanhar a sociedade e trocar o meu celular e trocar o meu carro, eu não tenho tempo, eu vou ter que trabalhar sem parar, né? E eu perguntava para ele, mas vem cá, quem disse que você precisa acompanhar a sociedade? A vida, Ana, é feita de escolhas. Você pode escolher acompanhar a sociedade, é óbvio que pode, e eu não estou colocando nisso nenhum tipo de julgamento moral, né? No entanto, há um preço, e muitas vezes o preço é esse: não ter tempo para nada, não ter mente para nada. Muitas vezes não é nem questão do tempo, mas a nossa mente se ocupa tanto, se sobrecarrega tanto de pensamentos artificiais que a gente tenta descansar, incluindo nela mais peso ainda, e a gente vai ficar na televisão, na tecnologia, no WhatsApp e tal, e aí ninguém para, né? Ninguém lê livro, ninguém olha a montanha, ninguém fica quieto consigo mesmo dentro do seu apartamento. Então é muito mais um condicionamento do que uma obrigação para o lado de fora. É óbvio que eu não estou fugindo à realidade e dizendo nós não precisamos trabalhar, é você que escolhe. Não, é você que escolhe. Mas a quantidade de trabalho tem a ver com o que você realmente precisa, né? Às vezes as pessoas me contestam um pouco dizendo assim, eu acho que você tem um problema com dinheiro porque você fala que as pessoas não precisam ter muita coisa, me parece que isso é uma acomodação. Por que não? Nós temos direito sim a ter o melhor carro, o melhor apartamento. Tem! Isso não é nenhum juízo moral. Agora, num país como o nosso, e obviamente estou falando para brasileiros, né? Para que você tenha aquilo que você considera ser o bom e o melhor, vai haver um preço. A questão é custo-benefício. Você está a fim de pagar esse preço? Então pague e vá, não há nenhum problema nisso. Agora, muitas vezes o preço vai dessa desconexão tua, né? Dessa incapacidade de parar, de se aquietar. Vale uma reflexão diária e individual de quais preços eu quero pagar? Eu acho que sim. E essa é uma escolha que muitas vezes nós somos levados a não fazer. Esse é um pensamento que muitas vezes se coloca para nós dizendo o seguinte: não, isso não se pensa, isso não se questiona, isso não. O que se deve fazer é seguir o fluxo. Vai, você consegue, queira mais, vamos lá. E é justamente isso que move essa indústria da desigualdade, essa indústria da pobreza. É justamente a nossa ambição. É engraçado isso, né? Mas quanto mais ambiciosos eu quero, mais egoístas nós somos. Quanto mais egoístas nós somos, mais desigual vai se tornando o nosso país. E isso vai gerando um ciclo absolutamente pernicioso, que pode ser quebrado, se não de maneira macro, de maneira micro, em mim, a partir das reflexões que eu faço de por que estou me colocando em determinadas corridas. Para quê? Às vezes você pode concluir que não quer mais. E não pode, assim, de uma hora para outra, abrir mão. Entendo. Mas o simples fato de você reconhecer isso já te altera ligeiramente a perspectiva. E nessa alternância de perspectiva, novos mundos vão se fazendo. O mundo em que muitas vezes nós nos sentimos encurralados é fruto de um único jeito de pensar. Mude um pouco seu jeito de pensar, que seu mundo vai se ampliar e corresponder a esse novo pensamento. E a partir daí, outras realidades vão se formando. Continua aqui na rádio, Ana. Eu imagino que a rádio pode te estimular nesse sentido, tá bom? Mari nos manda uma mensagem aqui pelo e-mail, dizendo o seguinte. Na verdade, acho que é a Taninha, né? Mari.Taninha, deve ser a Taninha que participa sempre aqui. Eu tô ouvindo o programa, essa mensagem não chegou hoje, tá? Chegou na semana passada. E no trabalho que estou há 12 anos, trocaram vários funcionários, continuo aqui. Sou grata por esse trabalho, mas os últimos meses tem sido um peso a hora de vir para cá. A convivência com os colegas de trabalho não é a mesma de antes. Sinto muita falta da turma de trabalho de antes, que eu era parceira e unida. Hoje eu não consigo me enturmar e às vezes o vitimismo quer tomar conta de mim e eu tento lutar contra isso. Assumo que sou chata mesmo. Só preciso aprender a lidar com isso para não prejudicar os outros. Enfim, como lidar com as pessoas que a gente sabe que tem muito... E aí acabou a mensagem. Acho que, deixa eu ver se aqui completou. Ela mandou um outro e-mail. Não foi. É isso mesmo. Minha querida, reconhecer é fundamental. Você sabe que os nossos problemas assim, com os outros, né? Eu não estou querendo livrar os outros e dizer que todo mundo é perfeito. É claro que não. Tem muita gente chata pra caramba em tudo que é lugar. No entanto, a minha dificuldade diante, mesmo das pessoas que são chatas, está apontando muito mais sobre mim do que sobre as pessoas. Como eu te vejo e como eu vejo o mundo, como eu vejo o meu trabalho, como eu vejo as pessoas à minha volta, são oportunidades para que eu me veja. E ao me ver, me tratar, me curar, me enxergar. Quando você reconhece algo que não gosta em você, claro,
que nem sempre isso é suficiente para que aquilo se dilua. Obviamente que não. Mas você jogou luz. O problema é quando a gente nega. São as pessoas, é o mundo, é o planeta, é a sociedade, é o sistema, é a mídia, é o partido político, menos eu, né? Jamais vou mudar. São todos, menos eu, todos contra mim. E eu não vou mudar todos, e todos não mudarão por minha causa. Portanto, é bom entender que o meu atrito, o meu desgaste está me apontando. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os contrastes necessários para a gente se enxergar? É sobre isso que eu estou dizendo. Esses contrastes que você encontra no seu trabalho, tirando de uma possível zona de conforto, são oportunidades para que você melhore. Seja mais tolerante, seja mais amável, seja menos crítica, seja menos até preconceituosa em relação a posturas que você julga equivocadas e que talvez não sejam. Melhore-se, minha querida. E aí eu volto para a mesma resposta que eu dei anteriormente à sua. Quando eu me melhoro, quando eu me mudo, quando eu altero perspectivas interiores, o mundo de fora corresponde a essa alteração. E então eu passo a ver coisas que antes eu não via. Tá bom? Fique bem. Bel nos manda uma mensagem dizendo o seguinte: Flávio, eu li sua mensagem há pouco no Facebook, que fala como o consumo está arraigado ao medo. Eu dia após dia reflito mais e a respeito do consumo e o que nos dispusemos a fazer para comprar, para ter, para comer, para ir e tal. Tudo está voltado ao consumo, ou melhor, a mostrar aos outros o seu poder de compra. Eu sei que deve haver equilíbrio em tudo, mas confesso que tem momentos que eu me pego um pouco irada com esse ciclo todo e percebo que o caminho também não é por aí. Sigo refletindo, abraço enorme, meu amigo Bel de Brasília. Obrigado, Brasília, Bel. Um beijo pra você, concordo contigo, eu também me sinto irado às vezes com isso. Me incomodo, eu acho que eu falava do marketing também, né? Em tudo tem que ter um marketing, tudo tem que ter uma embalagem diferente, tudo tem que ter um discurso estético que muitas vezes suprime o conteúdo. As relações vão se tornando assim, relações de consumo, relações de imagem, relações estéticas, pouco verdadeiras, pouco conectadas. Não há fórmulas, né, Bel? Nós vemos, nos inquietamos com o que vemos, tentamos não nos colocar nessa zona de irracionalidade, de manada, e no nosso dia a dia, naquilo que somos, naquilo que escolhemos comprar, no quanto escolhemos trabalhar, naquilo que pensamos ter, nos nossos sonhos, vamos tentando de alguma maneira colocar isso conforme a perspectiva de ver que vai se instalando na gente, que vai nos mostrando que talvez o caminho não seja necessariamente esse, do consumo. É mais difícil viver assim. É melhor seguir o fluxo, seguir a manada. Se a gente quer facilidade, então faremos isso. Vamos ser como todos, vamos pensar como todos. Acontece que nem todos pensam como todos. Alguns, de alguma maneira, abriram uma janelinha e viram que entra luz. Não preciso ficar seguindo as ordens e comando. Isso quer dizer que minha vida será maravilhosa? Não necessariamente. Encontraremos dificuldades muitas vezes. Repito, é mais difícil andar no caminho inverso. Por isso é uma escolha. É só uma escolha, não há promessas de felicidade eterna e nem de compensações conforme as minhas expectativas da vida. Mas é uma escolha, né? E eu acho que todos os dias nós temos a oportunidade de fazer a escolha. Para não ficar no discurso pessimista, por outro lado, ainda que seja mais difícil, isso me dá uma profundidade de percepção, uma abertura de olhar, até uma certa pureza em relação aos processos tão contaminados da vida, que eu posso até não ter tantos ganhos pro lado de fora, mas pro lado de dentro terei muitos. E eles projetarão pro lado de fora. Não necessariamente em carros acumulados e apartamentos acumulados, mas em coisas que, na minha opinião, são muito mais valiosas. Um beijo para você, Bel. Obrigado pela sua opinião aqui, pela sua mensagem, tá bom? Outra Mari mandou uma mensagem aqui pra gente. É uma mensagem, me parece que é mais pessoal aqui, então eu leio depois e respondo por aqui. Antônio Rosa de Oliveira Filho, de São Paulo. Ele diz o seguinte: caríssimo senhor Flávio, boa noite. Mandou uma mensagem à noite. Estimo que esteja recebendo vários e-mails, mas só hoje eu pude fazer contato. Peço desculpas. Desejo um ótimo 2017. Que bom. E a todos, felicidades. Obrigado, meu querido. Sempre teria tempo, né, de desejar um ótimo ano, um ótimo dia, uma ótima vida. Desejo mesmo a você. Não há nenhuma necessidade de pedir desculpas, tá bom? O importante é que você esteja aqui.
Leviton Oliveira Carvalho, de Itaitê, na Bahia. Ele manda um pedido de música aqui. Muito obrigado, meu querido. Eu vejo que pelo título aqui é uma música da banda, é uma música religiosa. A gente não toca música religiosa na rádio. Nós somos maus aqui. Nós somos céticos, horríveis, então a gente não toca. Estou falando isso conforme o julgamento de alguns, mas é que não cabe na programação da rádio. Aqui a gente não levanta nenhuma bandeira religiosa. Eu te agradeço o pedido de música, mas acompanha a programação aqui que você vai ver que não faz parte do nosso playlist, tá bom? Um abraço, meu querido. Kiara de Macaé, no Rio. Alô, Inversos, eu vim deixar meu abraço, agradecer por essas músicas, são legais, amo muito. Beijo, Flávio, a todos. Obrigado, Kiara. Um beijo pra você também, muito obrigado. Flávio, outro dia, ouvindo Almir Sater, que gosto muito por sinal, ouvi uma música dele chamada Maneira Simples. Me veio à mente o programa Mensagens Chegam pela Manhã e tudo que acontece aí nos bate-papos. Achei legal, gostaria de dedicar aos ouvintes da rádio. O dia que você quiser tocá-la, dedique a todos os invertidos. Tchau, Denise. Um beijo, Denise. Eu vou procurar essa música. Não conheço. Conheço, claro, a Almir Sater, mas não essa música. Obrigado pela sua dica, tá bom? Aliás, por falar em música, deixa eu tocar mais uma aqui. Você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp www.radioinverso.com. Rádio Inverso. Bom dia, Flávio, e bom dia, amigos. Eu achei muito boa a sua reflexão de que dizer que o homem que dá nome para tudo, né, e significados para tudo. E o mundo já existe, né, o mundo existe, pronto, a gente que dá os significados, os nomes, né, e cria desse jeito. E assim, eu acho assim, a gente sabemos que morreremos, né, e por saber para onde a gente... e por não saber para onde a gente vai, eu acho que cada um tem uma leitura e uma imaginação do que acontecerá depois, né? E por esse motivo de não saber o que acontecerá depois, cada um leva a crer em algo, né? Leva a crer em algo, numa religião, numa crença, no espiritismo, em outros aspectos, em outras coisas, né? Cada um vai acreditando naquilo que lhe convém. Eu, particularmente, eu acho que eu vou pela minha intuição. Acho que a minha intuição fala mais alto. Eu acho que vem de dentro de cada ser humano, né? De sentir o que vai acontecer e sentir, acreditar, né? Naquilo que vai acontecer. Eu acho que é tão particular isso, né? Cada um escolhe um jeito, ou sente, é praticamente sentir, né? Eu acho que é assim. Não sei se eu estou certa. Um beijo para todos. Nina, obrigado. Não é nem questão de estou ou não estou certa, né? Você tá certa, você tá falando de você, de como você vê, de como você sente. E é isso que a gente tem que respeitar, né? Você sabe quando a gente diz assim, são os homens, como eu há pouco falei, que dão nome e significado àquilo que na natureza já havia, e que é muito maior do que os nominhos que nós damos. A gente diz isso é aquilo, o amor é assim, isso é tragédia, isso é saudade, enfim. Mas somos os nomes. No fim das contas, nada disso cabe nas nossas caixinhas. Agora, talvez seja até mais desconfortável ainda nós concluirmos que no fim das contas, sou eu, não são os homens, não é a humanidade, sou eu que estou dando nome e significado para as coisas. Alguém pode me dizer, e eu acreditar, olha, a vida é assim, Deus é isso, amor é aquilo, saudade, relacionamentos, caridade, significados, entrega, tudo isso. E alguém vai me ensinar tudo, tem toda a cartilha aqui. Eu e outros discípulos. Mas entre nós haverá variações. Ninguém consegue enxergar, pensar, crer exatamente como o outro, porque a minha crença, o meu pensamento, o jeito como eu vejo, mesmo que eu e você usemos os mesmos símbolos. No entanto, os meus pensamentos dizem respeito a mim, e não necessariamente ao mundo de fora. Quando eu os exponho, eu estou me mostrando. Sou eu. E à medida que eu estou em movimento, os meus pensamentos se movimentarão também. Então você diz, eu estou certa? Claro que está. Você está certa, você está sendo você está sendo a Nina. E por que o meu pensamento poderia, em relação ao teu, dizer, o teu está errado? É justamente isso que eu combato,
sabe? E alguém pode dizer, mas isso é contraditório. Como é que você pode dizer que é errado dizer que está errado? Então você já está colocando um errado. Esses são os sofistas, né? E mesmo assim ele pode ter razão. Você sabe uma coisa que é maravilhosa quando a gente percebe? A gente percebe, dentro disso que eu estou dizendo, que cada um está colocando a sua verdade, expondo os seus pensamentos, e que isso é legal e que isso é bom. Isso não deve invalidar o reconhecimento próprio de que eu tenho os meus valores. E os meus valores muitas vezes são modelados pela sociedade, na grande maioria das vezes para dizer isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é injusto, isso vale, isso não vale. Todos nós, eu acho até para que a gente se relacione com o outro, com a vida, com o próximo, enfim, viva em sociedade e tal, precisamos dessas referências, né? No entanto, é fundamental que eu reconheça que essas referências também estão em movimento. Elas não são absolutas, você entende? Eu posso dizer, como eu digo, né? Agora há pouco eu estava dizendo isso, eu posso ver uma tragédia humana e dizer isso é errado, esse cara cometeu uma atrocidade, isso é horrível, sem dúvida alguma. Mas sob qual perspectiva? Sob a minha, e eu respeito e assumo, eu digo que é. Mas eu só vou até aí. Eu não vou adiante dizendo universalmente essa coisa é errada, isso ele vai para o inferno. Eu não sei. Eu não sei. A vida, como eu dizia agora há pouco, é feita de contrastes. Coisas boas e coisas ruins, coisas certas e coisas erradas. De alguma maneira isso vai constituindo o mundo onde nós estamos e aqueles que estamos nos transformando. Tentarei escolher aquilo que julgo certo. Me posicionarei na vida sempre que eu sentir que é necessário, dizendo isso aqui é certo, aquilo não. Aquilo é errado. E eu sou um que me posiciono quando eu sinto que é o caso. Eu acho que a gente precisa, eu tenho um filho. Né? E para o meu filho eu tento colocar, olha, o Flavinho, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas enquanto eu faço isso, eu mantenho em mim a clareza de que amanhã ele pode julgar coisas que eu julgo erradas certas e vice-versa. Isso não necessariamente representará uma tragédia. É só a evolução dos tempos, é só mudança de perspectiva, é só a alternância do jeito que nós vemos. Não é assim na sociedade, não é assim com a gente. Coisas que você achava erradas há 5, a 10, a 15, a 20 anos e hoje não acha. E coisas que você gostaria que acontecessem, que você acha que eram corretas, eram certas, e hoje você fala, poxa, aquilo era um tempo da minha ingenuidade, aquilo era uma expressão de uma utopia que hoje eu já não alimento mais. E aí? Tá certo ou tá errado? O que eu estou propondo aqui não é você escolher vai esse certo e errado. Claro que essas escolhas nós vamos fazendo o tempo todo na vida. E eu acho que é necessário que nós façamos elas, mas que nelas se mantenha um espaço de arejamento, de movimento, de mudança de opinião, se for o caso, e por isso mesmo de acolhimento da opinião do outro, que seja contrária à sua, e você pode dizer, eu discordo, eu acho que isso está errado, no entanto, sem fechar todas as portas e entender que isso pode trazer outros olhares também. É aquela história que eu dizia agora há pouco do terceiro ponto do pensamento, né? Aquele que passa pela fase da crença em tudo, do certo, errado, absoluto, é isso, naquilo, sai da zona do completo ceticismo, dizendo nada é real, tudo é uma ilusão, tudo é uma mentira, e chega no ponto em que entende que ainda que eu não possa afirmar que isso aqui é verdade absoluta e aquilo é errado absoluto, tudo é simbólico. E por trás dos símbolos há muito mais verdades e nuances e sutilezas do que a nossa pressa em julgar é capaz de nos fazer enxergar. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Estava aqui ouvindo, né, as reflexões que estão sendo feitas hoje e pensando, porque eu também ando pensando sobre isso, né, sobre o ser e sobre o ter, né? Qual é a medida, qual é o equilíbrio, e é muito pessoal isso, né? E eu estava até refletindo e observando pessoas que às vezes estão tão ocupadas em ter que acabam se desconectando de quem elas são, do que elas realmente querem, ou até do porquê que elas estão fazendo aquilo tudo. E de pessoas também que às vezes ficam tão focadas no ser que acabam deixando o ter, né, de lado. Então eu estava pensando qual é o equilíbrio, né? E caiu sempre na mesma resposta. Acho que autoconhecimento é sempre a gente estar em contato com a gente, se avaliando, se tocando, né? Para que a gente possa ver se a gente está no caminho que a gente queria estar, né? Agora, muitas vezes essa reflexão ela dói, né?
ela deixa a gente em lugares que a gente não quer estar dentro da gente, né? E aí eu trago um elemento de fora, muitas vezes, né? Que é a comparação. Né? Quando eu começo a me comparar com os outros, daí ou eu me sinto melhor que os outros ou eu me sinto pior. Quando eu entro nesse estado, eu me desconecto de mim, né? E é louco isso, porque o mundo tá sempre, né? Tem essa coisa, a gente, ainda mais atualmente, acho que a gente vive muito pra fora, né? E daí esse contato com a gente mesmo vai ficando meio distante. Sei lá, às vezes eu fico nessa dúvida, o quanto eu quero ser para mostrar para o outro e o quanto eu quero ser por mim, para mostrar para mim mesmo. E vamos seguindo, né, gente? Acho que o importante é a gente estar em movimento, não é isso? E é isso. Então, um beijo, uma boa semana para todo mundo e vamos que vamos. Legal, Luna, valeu, beijo para você também, boa semana. Você sabe que dentro ainda do que eu estava falando, e disso que você acabou de falar, né, eu sinto o seguinte: o mundo é tão misterioso, é tão complexo, é tão profundo, é tão maior do que as nossas referências históricas e sociológicas e filosóficas e científicas, enfim. Quantas verdades sussurradas pelo vento, ditas pelo mar, expressas no grilo, né? E nós nas nossas caixinhas de racionalidade, de presunção de que sabemos. Basta você olhar um pouquinho para a vida, para o céu, para os mares, para as pessoas. Veja um ser humano. Tente ver, por exemplo, naquele ser humano que você aponta e diz: esse aí é o zelador do prédio. Tente ver nele mais que um zelador do prédio, um ser humano cheio de complexidades, de ambivalências, de belezas, de feiuras, de sonhos, de contrastes, de ilusões, desilusões, utopias. Quantos mundos dentro da gente, né? E aí a gente conclui, eu penso que é uma conclusão meio óbvia, Luna, de que nenhum de nós é capaz de entender o que é a humanidade, o que é a vida, o que é a morte, não pelo menos por completo. Não pelo menos dentro de uma explicação definitiva, absoluta, que envolva e que englobe todas as culturas, todos os olhares, todas as variações. Esse é o mal das religiões, né? É isso. Quem não acredita está errado. O Deus da Polinésia, né? Quem não acredita está errado. Então, reconhecendo isso, eu concluo algo que me parece óbvio, assim. Eu não sou capaz de enxergar o que é o mundo, de entender todos os mistérios da vida e da morte. Eu só sou capaz de me ver. E olhe lá, né? Porque em nós há tanta complexidade também, há tantas coisas mascaradas aqui. No entanto, esse é o meu chamado, sabe? Eu não estou aqui para julgar o mundo, para desvendar os mistérios da vida ou da morte e tal, porque tudo isso passa pelos filtros que eu sou. Eu sou os filtros. Eu posso me entregar a determinadas ideias, doutrinas, aceitá-las, divulgá-las, apregoá-las, mas isso não quer dizer que elas estejam em mim. O que sou eu? Por isso você disse é difícil? Claro que é. Eu vou trazer as coisas agora para o lado de dentro. E é aqui que eu vou avaliar e entender que quantas vezes isso se projeta silenciosamente e às vezes até de maneira autodestrutiva nas minhas relações, no meu olhar para a vida, em como eu cuido de mim, nos trabalhos que eu escolho, na maneira como eu me relaciono com as pessoas. Tudo isso está me apontando. Quem é que está disposto a deslocar para o lado de fora, onde eu posso apontar e culpar, para o lado de dentro, onde só cabe a mim movimentar? Quase ninguém, Luna, quase ninguém. Todo mundo está falando aí de autoconhecimento, mas olha, eu te confesso de coração, de repente eu estou errado, pode ser, mas pelo menos é uma percepção minha. Eu pouquíssimo vejo isso. Eu vejo pessoas com discursos pro lado de fora, falando do lado de dentro, mas a viagem pro lado de dentro é minha, é cotidiana. É uma desconstrução que envolve as minhas relações, as minhas escolhas, os meus movimentos na vida, tudo. E vai se colocando de maneira tão enraizada na gente que esse passa a ser o meu olhar para tudo. Eu olho para o mar, como essa experiência que eu tive no casamento, eu contei mais cedo aqui, e me vejo, né? Que o mar vire palavras em mim, eu dizia nessa experiência. Que o mar vire palavras em mim, mas são as minhas palavras, é o meu olhar, é a minha impressão, é a minha cultura, são os meus conhecimentos, são as minhas crenças, as minhas dores, tudo isso projetado no mar
que em mim virou palavras. Então não é só o mar, sou eu também. Passa por mim, tudo passa por mim, né? É difícil para as pessoas que são tão condicionadas para o lado de fora o tempo todo a entenderem isso. E tem muita gente que, de alguma maneira, até diz, olha, eu entendi e tal, mas que não se coloca nessa viagem, que é uma viagem arriscada, que é uma viagem dolorida, mas eu acho que compensa muito. Eu acho que nos traz um jeito de ver, de pensar, de olhar, de sentir, que nós não queremos abrir mão. Né? Eu te confesso, Luna, que algumas vezes eu já me peguei, já falei isso aqui na rádio várias vezes, pensando assim, pô, caramba, será que não vale a pena eu tentar ser mais igual às pessoas, só um pouquinho, né? Seguir determinados fluxos, fazer determinadas concessões, tal, em nome de bens, de valores, de saltos que hoje eu muitas vezes me inquieto por não fazer, e aí eu paro e penso que não. Pelo menos hoje eu não sinto que seja assim, porque eu tenho aprendido cada vez mais em tudo que eu faço ser quem sou. É o aprendizado. Eu não cheguei lá ainda, eu estou tentando, eu estou caminhando. Mas, pelo menos eu penso assim, se a vida tem algum sentido, se nós estamos aqui por alguma razão, né, se tem algo que faça valer a pena, eu sinto que isso tem a ver com me enxergar. Afinal de contas, saber quem sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Fora isso, me parece tudo muito vazio, tudo muito ilusório. Um beijo, Luna. Leviton Oliveira de Carvalho, Colônia, Bahia, pede uma música aqui. Muito obrigado, meu amigo. Matheus, também, de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Renata Maciel. Ela ama essa rádio, obrigada Flávio, acompanho o seu trabalho e só agora consegui instalar o aplicativo, vou desfrutar mais dos seus conteúdos. Maravilha, Renata. Vou lembrar que os aplicativos são gratuitos para Android e iOS, é só baixar e ouvir a rádio onde quiser. Pode ser pelo Taneim também, né? A Carol nos mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, todas as vezes que alguém chega para explicar algo filosófico e fala o seguinte, você sabia? Eu vejo que ele não sabe muito. Pois nenhum de nós sabe o que é verdade. Então, óbvio que eu não sabia. E não sei. E continuarei não sabendo. E por isso mesmo, Carol, terá espaço para caminhar. E para se expandir e para enxergar um pouco mais. A gente sabe, mas a gente sabe em parte. Essa é a questão. Eu sei, mas eu sei que falta muito para saber. Eu sei tão pouquinho, e por saber que o que eu sei é tão pouquinho, esse pouquinho está em movimento, ele pode se agregar mais adiante a um conhecimento que eu hoje não tenho. Ou ele pode se dispersar no entendimento que hoje eu não tenho, por isso mesmo sigo num caminho de ilusão. Eu sei pouco, então vou viver como uma criança. A criança não sabe, ela sabe um pouquinho ali, o mundo dela, então ela fica olhando, pai, o que é isso? Esse bichinho, essa conchinha, esse vento quer dizer o quê? E vai aprendendo, né? Eu acho bom viver com olhos de criança. Um beijo, Carol. A Deise Aur, ela manda um e-mail aqui. Com relação à mensagem de hoje, e a forma como você expressou, me lembrou o simbolismo do paraíso, Adão e Eva. A serpente, a maçã, a árvore do conhecimento, a natureza, os animais eram simplesmente o que eram. Adão e Eva essencialmente eram parte da natureza, mas ao serem seduzidos pela serpente, ela coloca entre parênteses aqui, mente e ego, comeram a maçã da árvore do bem e do mal. E ela coloca os 5 sentidos de um intelecto, e se separaram da natureza, passaram a conceituar tudo na criação, deixando de se harmonizar com o todo. Deise Aur. Deise, é uma ótima lembrança. Eu digo que quando a gente chega nessa terceira, no que eu exemplifiquei como uma terceira dimensão do conhecimento, fica um pouco mais fácil de entender os simbolismos na vida, né? A pessoa que escreveu o livro de Gênesis, na Bíblia ou na Torá, esse livro está em ambas, né? E a história de Adão e Eva, que está em outras culturas também, no próprio islamismo se fala de Adão e Eva, tal. Provavelmente não sabia, né? Que estava expressando ali simbolicamente com aqueles personagens, a serpente que falou, a maçã que comeram, tal, algo universal. Aliás, isso é um negócio muito lindo. Eu percebo que está tudo contando a mesma história, a vida inteira está contando a mesma história. Às vezes as pessoas me dizem assim, você sabia que, por exemplo, o simbolismo do cristianismo, Jesus, a Trindade e tal, isso está expresso em outras religiões mais antigas e pensamentos diferentes, que também tem ali um personagem muito parecido com Jesus, e que também tem Trindade, que também Trindade é um símbolo de muitas religiões, em vários aspectos, né? E aí me bate uma alegria de pensar, que coisa boa,
entender que a vida está se expressando simbolicamente em muitas linguagens e culturas, para que a gente entenda, né, de maneira rica, de maneira diversificada. Então, nesse caso de Adão e Eva, eu escrevi um livro que conta mais ou menos essa história, que é o Éden, né? O Éden é baseado justamente nessa questão do conhecimento do bem e do mal. Esse é um assunto muito tratado no Éden, justamente na perspectiva dessa presunção, que no livro de Gênesis é descrita. O homem quer ser maior do que Deus, o homem quer saber o que é verdade, o que é mentira, o conhecimento do bem e do mal. E eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu conheço bem, eu conheço mal, eu defino, sou absoluto e julgo. Eu acho que não. Eu sei o que é bom e o que é mal para mim. E olhe lá, né? Enquanto caminho eu vou tentando julgar o que é bom e é mal, mas muitas vezes aquilo que eu achava que era mal me fez bem, e aquilo que eu achava que era bem me fez mal. Então a nossa sociedade vai tentando evoluir, então nós criamos as leis, mas as leis estão expostas a evoluções, a mudanças de perspectiva. Eu dizia no começo do nosso programa, daqui a 10 anos, 50 anos, obviamente que a tecnologia e os novos tempos de um novo mundo vai nos obrigar a repensar muitas leis, muitos conceitos, muitos valores, como tem sido historicamente. Então devemos estar abertos a isso também, sem a presunção do conhecimento do bem e do mal. Obrigado, Deise. A outra Deise, mandou logo na sequência da Deise Aur, é a Deise Cruz. Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Aliás, quanta gente na Bahia ouvindo a rádio, né? Toda hora chega uma mensagem da Bahia aqui. Um beijo para os baianos. Estou ouvindo a rádio enquanto trabalho, gosto muito. Um beijo, obrigado, Deise. Bom trabalho para você. Um beijo, tudo de bom. Meu primeiro recado, gosto muito, bom dia, Tiago Henry Lee de Belo Horizonte, que bom que você resolveu escrever, Tiago, deixou de ser um quietinho, mandou sua mensagem pra gente, mande mais vezes, um grande abraço, meu amigo, tudo de bom pra você, tá bom? Eu na verdade, eu ia seguir de músicas aqui, ou melhor, de recados, mas eu preciso tomar uma aguinha e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar só uma música bem rápida aqui, e depois dela eu volto, tenho algumas mensagens. Estamos no ar 24 horas trazendo conteúdos para te ajudar a pensar, para te fazer bem. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Eu não posso mais trazer as mensagens que chegarem, tá? Então se você tiver alguma coisa para mandar, aí eu vejo aqui, enfim, leio depois, mas não posso trazer para o ar. Por conta do horário. Mas as que chegaram até agora, vamos ouvir aqui. Bom dia, Flávio. Eu, Carla Simone, do Rio de Janeiro. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né, Flávio? Mas só para passar para cumprimentar. Desejar a todos uma ótima semana, que hoje ainda é terça-feira e você está começando hoje de novo. Aqui a situação tá complicada ainda, sabe, amigo? Complicada. Trabalho, então, nem se fala. A gente tem que cavar um pouco aqui, um pouco ali para poder conseguir sobreviver. A novidade é que eu vou ser vovó de uma menininha. Eu tô muito feliz, sabia? Tô muito feliz, sim. Deus sabe o que faz, né? Não era programado, mas tá bom. Posso reclamar, não. Venha com saúde, que traga muita tranquilidade para todos nós aqui. E mandando um abraço para todos os inversos aí para você, tá bom, Flávio? Um bom dia. Carla, parabéns, bom dia. Você sabe que essa história que você contou agora, essa sua participação me fez pensar algo que acho que vale para todo mundo. Poxa vida, né? Às vezes a nossa vida fica chata, fica difícil, né? Realmente, a crise, as dificuldades, a falta de dinheiro, falta de trabalho, problemas no relacionamento, quem não os tem, né? Isso é inevitável. Em um momento ou outro nós vamos nos deparar com dificuldades. Agora, seria bom que nós não deixássemos de perceber movimentos que aparentemente nos fazem até pensar que são compensatórios da vida, sabe? Porque tudo está acontecendo. Como eu falei no começo, somos nós quem vamos dando significado para as coisas. Então tem coisas que inevitavelmente nós vamos olhar e dizer é mal. Conforme os nossos valores, perspectivas e expectativas, enfim, faz parte. Mas que isso não nos impeça de enxergar as coisas legais como essa que você descreve, tão linda e tão maior do que tudo, né? Mesmo que não tenha sido planejado, tal, você vai ser vó, ter uma vida maravilhosa chegando aí.
Isso é lindo, né? Então, que não sejamos oprimidos pela nossa própria dor ou pela nossa própria falta de esperança, ao ponto de não perceber que quantas vezes a vida nos traz oportunidades diárias. Eu já contei várias vezes aqui uma experiência profissional que eu tive num momento difícil, onde tudo parecia escuridão, né, no lugar onde eu trabalhava, por N razões, e eu não via perspectiva alguma, estava fora da minha cidade, estava, enfim... Até quando eu me aquietei e falei assim, poxa, eu não estou conseguindo enxergar mais nada, deve ter frestas, deve ter luzes aqui se eu abrir essa janela. E abri, né? E vi que tinha. Então o ambiente continuou escuro, os problemas ainda estavam lá, mas agora eu enxergava de maneira diferente. E poxa vida, como isso foi revolucionário para mim. Eu me lembro nessa época, eu contei isso aqui na época até. Não tinha rádio ainda, mas faz tempo que eu contei isso, mas enfim. Eu estava trabalhando nesse lugar e estava com falta de grana, estava difícil, tal, estava pesado. Aí eu me lembro que eu saí para caminhar uma vez e eu instintivamente resolvi trocar o sentimento em relação àquela experiência negativa que eu estava vivendo por gratidão, de peso, de decepção por gratidão. Partindo do princípio de que aquilo poderia me melhorar, de que aquilo era uma oportunidade, de que as coisas não são só ruins, tem coisas boas que talvez eu não estivesse vendo. E foi instantâneo, é engraçado. De repente eu me senti grato mesmo por aquilo. E esse foi o ponto de partida para que outras percepções viessem e para que as coisas se movimentassem. Então, quando eu digo assim, tudo é oportunidades, eu não estou sendo escapista aqui, mas eu... cotidianamente percebo isso mesmo que doa, mesmo que nem sempre a gente consiga entender afinal quais oportunidades aquilo está trazendo, só se aquieta que com o tempo a gente vai entender. Tá bom, Carla? Parabéns mais uma vez, beijo para você. Bom dia, Flávio, bom dia a todos da Rádio Inverso. Estamos na terça-feira e interessante o que você estava falando dos significados que a gente dá à vida e eu diria os letreiros da vida, né, que a gente procura, né? Já tudo racionalizado, tudo pronto. E eu, nessa história toda, onde que eu fico? Não vejo de uma outra forma a não ser partindo de mim mesmo, através do meu sentimento, através da minha intuição, que eu vejo nessa dimensão do sentimento. Pelo menos aí sou eu presente. Sentimento, intuição. Quando um artista faz uma música, ele sentiu essa música, ele intuiu essa música que já estava no ar, mas ele teve que racionalizar e colocar na pauta, em notas. Então, o sentimento para mim é mais profundo do que a racionalização. Entende o que eu quero dizer? Então, para mim, o sentimento e a intuição nos coloca numa dimensão interior um pouco mais profunda. Eu vejo dessa forma, numa obra de um pintor, eu mesmo pinto de vez em quando, e vejo que tentei colocar no quadro, mas não foi tudo aquilo que eu tinha imaginado ou sentido. Tudo bem, depois de 2, 3 dias eu olho o quadro e vejo, não, tá bonito, mas no momento em que eu tive esse sentimento de passar o pincel e eu vi que eu delimitei. Então, o sentimento e a intuição é uma dimensão muito, muito grande e é um filtro para a gente se sentir, para a gente se perceber. É o que eu gostaria de falar hoje para vocês, deixar um grande abraço para você, Flávio, bom que você está de volta, e a todos da Rádio Inverso, né? Gostei muito do que o Sérgio falou, a pergunta dele, muito boa. Um grande abraço a todos. Obrigado, meu querido Gerson. Aliás, você e o Sérgio têm um jeito de falar muito parecidos. E até o visual de vocês aqui, quando eu vejo na foto aqui do WhatsApp, eu não sei se vocês são irmãos e não sabem. Ô, meu amigo querido, eu concordo contigo, o Gerson. A questão é o seguinte, as coisas não são excludentes, você entende? Eu sinto que muitas vezes as pessoas têm uma percepção equivocada
ao me ouvirem, né, me julgando como absolutamente ou unicamente ou só racional, quando na realidade, eu repito, a racionalidade é uma fresta, como é a intuição, como são os sentidos. A intuição e os sentidos também não são absolutos, assim como a racionalidade também não é. Se nós pudermos combinar, e repito, não vejo as coisas como excludentes, não acho que a intuição seja excludente com a racionalidade, não acho. Até porque, como eu dizia antes, a racionalidade me encaminha a determinado ponto onde, por ela, eu concluo que é muito pequeno determinar todas as minhas impressões da vida somente na base da racionalidade. Eu preciso de outras aberturas cognitivas, como a intuição, por exemplo. Quem é que sabe o limite da nossa intuição? Quem é que sabe o limite do potencial humano de dialogar com a natureza, de ouvir? E eu pessoalmente acredito nisso, eu acho que nós estamos ouvindo os diálogos da natureza, as vozes da natureza, do próximo, da vida, e somos de alguma maneira tocados por isso sem perceber. É claro que nós que estamos aqui, somos tocados uns pelos outros. Mesmo, não só eu e você que estamos falando aqui, mas todos, até os que ficam quietinhos, ouvindo e não participam, mas que emanam algum tipo de energia que nos influencia de um jeito ou de outro. Sem dúvida alguma, né? A racionalidade me leva para essa percepção, onde eu incluo nela a intuição e os sentidos e a sensibilidade. Você dava o exemplo do artista, e esse é um exemplo muito legal. O compositor, eu falava isso do Schubert quando nós fizemos aqui o Clássicos com ele, e eu estava ouvindo aquela Ave Maria, aquela música que ele fez, que é linda, né? E eu estava pensando nisso, assim, caramba, o Schubert ali na Alemanha, jovem, vivendo no silêncio daquele tempo que não havia as buzinas e a tecnologia toda, e os aviões passando, e os trânsitos e tal. Capturou daquele silêncio da natureza essa música, isso que ele agora compôs. Essa composição é dele, mas também não é só dele. É de toda a natureza, é de todo o silêncio, é de todas as vozes que alimentam uma composição, que alimentam uma poesia, que alimentam uma relação, que alimentam a vida, né? Nos abrir para isso pode fazer parte de uma constatação racional. O problema, Gerson, é que nós reduzimos tudo. Nós reduzimos a espiritualidade, a linguagem aos códigos da religião, seja lá qual for a religião. Nós reduzimos a filosofia a ficar ruminando o pensamento dos filósofos. Então, como assim? Filósofo? Mas você é formado em filosofia? Não. O que você conhece de Kant? O que você conhece de... Eu estava falando com meu irmão esses dias. Meu irmão é muito ligado em filosofia. Ele vai começar na rádio. Acho que essa semana já entra alguma coisa dele. E aí a gente estava conversando esse fim de semana sobre isso, eu dizendo para ele que eu vi o Karnal falando sobre uma situação em que na classe ele muitas vezes se sente muito incomodado porque algum aluno fala assim, mas eu discordo de Kant. E ele fala, então leia Kant no alemão, estude Kant durante não sei quantos anos e um dia você entenderá, né? E eu estava pensando em relação a isso, eu falo pro meu irmão, a gente elege os nossos santos, os nossos dogmas. Eu acho que o meu filho de 13 anos pode discordar de Kant, por que não? Eu acho que eu posso discordar de Kant e ele pode discordar de mim e a gente pode... Por que não? Não existe um verdade. Mas a gente gosta de eleger os nossos santos, os nossos deuses. Outros filósofos discordaram de Kant. O Nietzsche, se você lê o Entre o Bem e o Mal, me fugiu agora o título, mas é um livro que contesta isso. Eu estava lendo agora no avião. O começo do livro, por exemplo, ele está questionando todos os filósofos e a inspiração até metafísica de filósofos, incluindo Kant, que às vezes se colocam como donos da razão, quando na realidade tudo que o filósofo tem que fazer é questionar e não se afirmar. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Então está tudo em aberto. As coisas não são excludentes. E eu sinto que essa confusão, às vezes, quando eu me posiciono aqui, de algumas pessoas me ouvirem dizendo, mas o Flávio é só racional, o Flávio é muito racional. Não, isso é um filtro teu, isso é um condicionamento teu, né, para julgar a racionalidade como algo mal. E não é. Racionalismo eu penso como algo negativo. Como todos os ismos, sou adepto da mente somente, do pensamento cartesiano, lógico, e eu acho isso lindo. Agora, é restrito. O que nós sabemos de lógica? O que nós sabemos da nossa própria mente? Já que não conhecemos qual o potencial total da nossa mente. Então, é bom que ela caminhe com outras atribuições, com outros sentidos, que às vezes até subvertem alguma lógica configurada em mim como um dogma. E não é.
né? Não tenho dogmas, não tenho verdades absolutas em mim, não tenho nenhuma defesa para fazer do que é e do que não é. Eu só estou caminhando, eu só estou vivendo, e como todo mundo, experimentando na minha vida bons e maus momentos, alegres e felizes, coisas que eu olho e penso saber, e daqui a pouco o meu saber é contrastado com outra realidade, então o meu saber aumenta. Não é exatamente como era antes, mas agora é um pouquinho mais. Daqui a pouco será contrariado ou encurralado por outros movimentos do universo. E talvez o meu saber se dilua, se esvazie. Que bom! Ao desfazer algo que eu pensava saber, passo a saber outra coisa. E essa outra coisa me aponta para um outro movimento e caminho de expansão em mim. E então eu continuo nesse desbravar de tantos conceitos e tantas teias e tantas linguagens e tanto simbolismo que, por insegurança, eu me apeguei como sendo absolutos. Não são mais. Mas no fim das contas, no fundo, eu sinto que quanto mais eu olho, quanto mais eu percebo, quanto mais eu questiono, quanto mais eu me movimento, quanto mais eu me coloco nessa terceira dimensão do pensamento, eu vou entendendo que tudo é simbólico, que tudo é em parte. Como nós somos fragmentados, todas as expressões nossas também são limitadas, são contidas à nossa experiência como seres humanos, como homens ou mulheres, desse tempo em que vivemos, desse contexto em que estamos inseridos, a nossa própria experiência pessoal de vida, portanto totalmente aberto a movimentar, a deixar de ser, ou a ser mais, ou sair daqui e ir para ali, alternâncias de perspectivas em mim. E aí é que está a graça. Isso torna a vida um grande mistério a ser todos os dias desvendado. O macro se projeta no micro. As grandes coisas que a minha mente não é capaz de capturar, projetadas nas simples coisas que, por serem simples, minha mente despreza e perde a oportunidade de entender quantos mistérios no latido do cachorro, quanta filosofia no galo que canta de manhã, quantas verdades o vento entrando nas frestas da janela traz, quantas possibilidades de autoconhecimento a luz de sol ou a tempestade, incluindo as tempestades das minhas experiências de vida, metaforicamente falando, me trazem. Portanto, eu ando como quem nada sabe, por isso mesmo, não calçando meus pés somente no sapatinho apertado da racionalidade e também daquilo que eu chamo de intuição, que muitas vezes pode me confundir, ou de sentido, mas usando tudo isso, e o que mais eu aprender como frestas, para que finalmente eu me veja. Um beijo, se cuida e até amanhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso.